Vamos lá, pessoal, com as principais notícias do Cruzeiro neste sábado, aqui no seu canal, o canal Tempo da Bola GB. Bastidores do Cruzeiro continuam quentes e podemos ter novidades, porque o Cruzeiro, na verdade, já está trabalhando com muita celeridade, né, com relação para fazer as contratações, para fazer também as reposições importantes que o plantel do Cruzeiro precisa. Fala-se em muitos jogadores, concretizações nenhuma até o momento, mas o Cruzeiro busca, como todos sabem, o Cruzeiro ainda quer um zagueiro, o Cruzeiro quer um lateral esquerdo, o Cruzeiro quer um médio volante e o Cruzeiro quer um jogador de beirada, um atacante, né, galera? O Cruzeiro quer ainda um atacante. Mas, nos últimos dias, muitas coisas têm acontecido, nomes sendo ventilados aqui inclusive no nosso canal, vários outros canais aí que cobrem o Cruzeiro, né? E a gente tem algumas novidades importantes para ser mencionadas aqui, inclusive deste jogador, né, o Inestrosa, né, jogador que joga no futebol colombiano. Este jogador ele teve aqui no futebol brasileiro, principalmente lá no Palmeiras, né, e não conseguiu encher os olhos do treinador Abel, que depois ele acabou que devolvendo o jogador, né? Esse jogador acabou ficando sem opção na equipe do Palmeiras. É um menino de 22 anos, né? Quando é um jogador assim muito novo, né, galera, de 22 anos em diante, aí já começa as especulações, né? Às vezes, primeiramente não dá certo, depois já começa a ter mostrar o futebol, né? Como está mostrando lá agora no futebol lá do Atlético Nacional, né? Da Colômbia. Esse jogador tem se despontado, tem feito boas partidas, inclusive nessa partida internacional e o Atlético lá, né, de Nacional, ele fez uma grande partida, estraçalhou no jogo, foi um dos melhores jogadores colombianos em campo. Então, o Atlético me parece que ganhou 3-1 da equipe do Internacional, né, de Porto Alegre. E este jogador foi fundamental na vitória, dando passe, né, fazendo tudo lá, gol, etc. E levando aí a torcida do Atlético ao delírio, né? Atlético Nacional da Colômbia. Então é mais um jogador aí, e esse jogador, na verdade, ele é monitorado sim pelo Cruzeiro. O Cruzeiro está monitorando. O Cruzeiro deve mandar um enviado, né, diretamente do Atlético, lá no Atlético Nacional, para ver as possibilidades. O Cruzeiro já está sondando para ver as possibilidades de contratação. Nesse exato momento, tem vários times interessados, inclusive time da Europa, né, já estão interessados na aquisição deste jogador. Mas se o Cruzeiro for esperto, for tudo, o Cruzeiro pode ter êxito aí, né, na tentativa de contratar o Inestrosa, né, jogador que pode ser muito importante para a equipe do Cruzeiro. Ele vir nessa fase e começar já a entrar e começar já a mostrar o futebol, encarar, aí pode ser que dê muito certo, né, galera? Como todos sabem, galera, o Cruzeiro precisa ainda de um lateral esquerdo, de um volante. O Cruzeiro está em busca dele e o Cruzeiro está tentando aí de tudo quanto é forma. Mas na capa aí tá Arrascaeta e Luiz Araújo, né? São dois jogadores importantíssimos do Flamengo, né? Sabemos que o Flamengo hoje ele tem uma renda anual de 1,4 bilhão. Tirar o jogador do Flamengo não é fácil. Se for disputar grana a grana é complicado tirar jogador do Flamengo. Agora sim, tem o outro lado da moeda, né? Quando há o interesse do jogador em deixar o clube. E Arrascaeta, ele entrou em contato com ele, está tentando um aumento salarial na equipe do Flamengo, né? E o presidente do Flamengo
parece que não quis mais conversar, deixou o Arrasca, o empresário do Arrasca, o Arrasca muito chateado com tudo isso aí. E o Pedrinho tá de olho, né? Porque é um sonho repatriar este jogador, voltar esse jogador para o Cruzeiro. E o Pedrinho tá muito de olho nesta negociação do Arrascaeta com a equipe do Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer. O Luiz Araújo, gente, se acontecer, maravilha, sensacional, né? Aí seria uma contratação de... essa bombástica, né? De arrebentar. O Luiz Araújo, ele é um jogador também de beirada, ele tem a mesma função do Inestrosa, né? Mas é um jogador mais tarimbado, jogador mais, assim, o Luiz Araújo, jogador que já é concreto, né? Que é concretizado no futebol, né? Não, ainda o Inestrosa precisa de mostrar ainda para se firmar no futebol, isso aqui já é firmado, consolidado, né? A palavra mais certa, já é consolidado o Luiz Araújo, e o Inestrosa precisa de consolidar. Mas é um jogador ainda que já jogou 6 partidas, se jogar uma partida hoje, muda a questão aí de cogitação, de contratação, né? Que o Flamengo joga hoje contra o Bahia. Se este jogador entrar em campo, aí já fica totalmente impossibilitado de qualquer negociação com o Luiz Araújo. E aí, o Flamengo, como eu já disse aqui, antecipei dias antes, o Flamengo até sondou o Cruzeiro para uma possível troca, né? De Matheus Pereira e o Wallace, né? Luiz Araújo e Gonçalves, né? Teve essa conversa aqui, vocês viram aí. Mas vamos ver o que dá. Eu acho, vamos ver se o Arrascaeta resolve o problema dele com o Flamengo. Se não resolver, as portas aqui estão abertas, viu, Arrasca? E o Luiz Araújo, se jogar hoje, fica impossibilitado. Agora tem o Inestrosa, né? Que o Cruzeiro vai correr atrás. Lembrando que o Cruzeiro joga amanhã, neste domingo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sport e Cruzeiro, jogadores todos inteiros, né, para essa partida. O jogo será às 16 horas no estádio lá do Sport, né? E depois, no próximo domingo, nós já teremos o clássico, mas antes tem Palestino, um jogo que não vale nada. O Cruzeiro deve estar colocado totalmente o time em reserva no Mineirão, Palestino e Cruzeiro, jogo mais sem graça do mundo que a gente vai narrar, 9h30 da noite ainda, viu? Por incrível que pareça. Aí depois, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai jogar aí jogo para valer contra o Atlético, o clássico contra as Francas, né? Aí o jogo vai ser às 20h30 no estádio do Mineirão, e vamos ver aí este jogão de bola que para mim é o maior clássico do futebol mundial, o mais charmoso, né? Cruzeiro e Atlético, porque quando a gente joga com o Atlético, a gente quer ganhar de qualquer forma, e isso que tem que ser. Então é isso aí, galera. Eu colocando aqui os principais assuntos do Cruzeiro, lembrando também que o canal hoje, né, vai transmitir o módulo 2 do futebol mineiro, que é o Norte e a equipe do Nacional de Muriaé, e a gente vai estar no campo narrando. Só para lembrar para vocês, né, porque às vezes vocês vão estranhar aí, Sandro Braga narrando o módulo 2, a gente vai também estar aqui dando uma força para o Norte para que ele possa subir para a 1ª divisão do Campeonato Mineiro. Sandro Braga para o Tempo da Bola GB. Fui, galera!